Olá pessoas, tudo bem com vocês? Terceiro exemplo aqui no desafio de seção de radiciação, potenciação, decimais, show de bola, olha só. Eu dou o termo A, dou o termo B e eu estou pedindo, comparando essas expressões numéricas, o que a gente pode concluir? Então é o seguinte, a gente vai precisar simplificar ao máximo cada expressão, o A e o B. Então vamos lá, eu tenho no A 2 vezes 10 a menos 3. Eu vou deixar quieto isso aqui por enquanto. Agora, esse negativo do expoente significa que ele vai inverter a base. Não é isso? Então, o negativo do 2 vai ficar o quê? Meio, que está elevado a meio. Olha lá, o negativo agora ficou positivo. E embaixo é a mesma coisa. Ó. Vou escrever base 10, vou escrever base 1 sobre 10 elevado a 1/4. Show? Então ficaria o seguinte, ó, quando eu tenho expoente fracionário, isso vira uma fração, vira uma raiz. Então fica 2 vezes 10 a menos 3 vezes a raiz de meio sobre a raiz quarta de 1/10. Tá bom? Então vamos lá. Ó. Aqui eu vou ter 2, aqui em cima, vezes 10 a menos 3, vezes a raiz de 1 sobre raiz de 2. Porque raiz de meio, gente, é raiz de 1 sobre raiz de 2. Todo mundo sabe que raiz de 1 é 1, não é isso? Raiz de 1 vale 1, então 1 vezes o cara ali de cima ficou 2 vezes 10 a menos 3, dividido por raiz de 2. Tudo isso, agora eu vou arrumar aqui embaixo. É raiz quarta de 1 sobre raiz quarta de 10. Raiz quarta de 1 é 1. Raiz quarta de 10 eu vou deixar como raiz quarta de 10. Divisão de fração. Conserva a de cima. Multiplica pelo inverso da de baixo. Tá? Eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 vezes 10 a menos 3 vezes a raiz quarta de 10 sobre a raiz de 2. Certo, gente? Posso deixar a raiz de 2 ali embaixo? Não, eu tenho que racionalizar. Que eu vou multiplicar por raiz de 2 em cima e vou multiplicar por raiz de 2 também embaixo. Então, ficaria 2 vezes 10 a menos 3, vezes a raiz quarta de 10, vezes a raiz de 2, sobre 2, porque ficou raiz de 2 vezes raiz de 2, a raiz de 4. A raiz de 4 é 2. Esse 2 de cima vai embora com o 2 de baixo. Tá vendo aqui ou não? E aqui, pessoal, nós chegamos num produto entre a raiz quarta e a raiz quadrada. Não posso fazer esse produto. Porém, eu poderia sim escrever essa raiz quadrada. Ó, o 10 a menos 3 estava aqui, feliz e contente. Agora, essa raiz quadrada, ela pode sim virar a raiz quarta. Mas que jeito? Ah, mas você multiplicou por 2, professor, o expoente da raiz? Sim, multipliquei o expoente da raiz por 2. Então é só multiplicar o expoente aqui, ó, dentro também por 2. Aqui eu não tinha elevado a 1 e aqui era raiz quadrada, então é um 2. Multiplicando por 2 aqui, eu também posso multiplicar por 2 aqui, então ficou raiz quarta de 2 ao quadrado. E raiz 2 ao quadrado são 4, né? Então ficou nada mais, nada menos, vou escrever aqui no cantinho, do que 10 a menos 3 vezes raiz quarta de 10 vezes a raiz quarta de 4. Isso aqui, ó, vai dar raiz quarta de 40. Então é 10 a menos 3 vezes a raiz quarta de 40. Tudo isso para achar o A. Vamos lá. Vamos agora tentar achar a simplificação do B. Ó, menos lado de fora. Raiz quarta de tudo isso. Eu vou escrever primeiro o seguinte, eu vou trabalhar com essa potência. 2 elevado a 4, 16. Aí fica a potência da potência vezes. Então ficaria, ó, menos a raiz quarta de 16 vezes 10 a menos 6.
Aqui, ó, veja bem, a vírgula está em quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu posso escrever isso vezes 5 vezes 10 a menos 6 também. Tá bom? Todo mundo dividido por 2. Então vai ficar, ó, 16 vezes 5 é 80. 80 por 2, 40. Então vai ficar a raiz quarta de 40 vezes 10 a menos 12. Por que menos 12? Produto de potência de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes, dá menos 12. Certinho? Bom, olha só. Tá vendo esse 10 a menos 12 aqui, ó? 10 a menos 12 não é múltiplo de 4 em 4? Ele não consegue sair 3 vezes? O senhor não entendi. Ó, eu não posso escrever isso da seguinte forma. Raiz quarta, menos, né? Menos, esquecendo esse menos. Da raiz quarta de 40 vezes 10 a menos 4 vezes 10 a menos 4 vezes 10 a menos 4. Olha só, ele consegue sair 1, 2, 3, porque só sai de 4 em 4. Não é verdade? Tá bom? Mas ele sai 3 vezes negativo. Então ficaria menos da formulinha inicial. 10 a menos 3, porque ele saiu 3 vezes. Como expoente negativo, sai negativo. Raiz quarta de 40. Pronto, esse é o meu B. Agora, compara o B, que é esse preto aqui, ó, com o A, que é o vermelhinho. Não é o mesmo número, porém um é o inverso do outro? Ou seja, o B é igualzinho ao A, porém negativo. Eu sei que o B é igual ao valor de A negativo. Ou tanto faz dizer que o A é igual a menos o valor do B. Isso está melhor escrito aonde? Na alternativa B de bola. Por quê? Olha só. Lá na B de bola eu escrevi que o A sobre B é igual a menos 1. Passa esse B que está dividindo para o outro lado, multiplicando. Não é a mesma coisa de falar que o A é igual a menos B? Então, e é isso que a gente tinha concluído anteriormente. Então a resposta correta é B de... Bora para a aula, porque o negócio está feio.